Enquanto a live não começa, que tal dar uma espiadinha na elegância que vai além do debate? Você já conhece a Sonati? Aqui, cada detalhe conta uma história. E cada história merece um toque de brilho. Descubra um universo com mais de 1000 modelos de berloques únicos, para você misturar, combinar e expressar quem você é. Temos lindas peças em bijuterias de altíssima qualidade para o seu dia a dia brilhar. E também uma linha completa em prata 925, para momentos com brilho ainda mais especial. E tem mais. Explore nossa coleção exclusiva Inspirações, com peças que capturam a essência e a ousadia de marcas famosas. Anéis, pulseiras, colares e brincos. Aproveite agora mesmo. Produtos com até 60% de desconto. E com frete grátis para compras acima de R$100. Acesse agora e transforme o seu visual. Sonati.com.br. Agora, um convite especial. Você ama moda e quer transformar seu bom gosto em uma renda extra? Então seja uma revendedora Sonati e comece a lucrar agora mesmo, e sem precisar investir do próprio bolso. Produtos que encantam e vendem sozinhos. Lucros atrativos e liberdade para trabalhar aonde e a hora que quiser. Com a Sonati, você tem o apoio de uma marca consolidada há mais de 10 anos e a chance de crescer com estilo, elegância e independência. Entre em contato agora mesmo e descubra como é simples começar a brilhar com a gente. Sem investimento inicial e sem burocracia. Entre em contato conosco e seja você também uma revendedora Sonati. Chame pelo WhatsApp 11 9 9512 5068 e fale diretamente conosco. Estamos esperando por você. Sonati. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo Sonati e aqui hoje, dia 24/11 de 2025, uma segunda-feira, vamos conversar sobre alguns assuntos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E como eu sempre falo no Brasil e no mundo, porque aqui no Brasil, assunto é que não falta. E, consequentemente, está se espalhando os assuntos do Brasil para o mundo. E o caso mais emblemático agora é a prisão do Bolsonaro. O empresário do Rumble e do Trump também, Martin de Luca, disse coisas que eu venho dizendo no canal há muito tempo. O óbvio, que Trump está fazendo a parte dele. Sancionou ministros, tirou vistos de ministros do Lula, de autoridades, Magnitsky para Moraes, para esposa do Moraes. O Trump está fazendo a parte dele. Agora não espere que ele vá parar com o porta-aviões aqui no Lago Paranoá e fazer alguma coisa. E é isso que o advogado Martin de Luca disse em relação aos brasileiros. É o que a gente sabe, é o que todo mundo sabe. Só que eu entendo, o Martin de Luca ele não consegue ter uma visão muito clara, talvez melhor que a minha, mas eu vejo que falta para ele um pouco de entendimento do que está acontecendo no Brasil em relação direita, Bolsonaro, governadores que querem se apoderar dos votos de Bolsonaro e essa divisão que tem da direita e a divisão de direita e Bolsonaro acabou não dividindo. Tem até o Pablo Marçal, que eu vou colocar para vocês, que veio à tona de novo, e tá muita gente criticando o Pablo Marçal, falando que o Brasil precisa parar com essa coisa de Bolsonaro, de dependência de Bolsonaro. E todo mundo sabe que o Brasil virou uma desgraça com o Lula. O problema é que o maior opositor do Lula, os caras meteram na cadeia, e agora fica os governadores, Tarcísio, Caiado, Zema. Hoje eles gravaram uma entrevista cobrando o governo federal para resolver os problemas com o governo americano. Datas concretas. Porque senão vai fazer o quê? Essa é a pergunta. Eles vão fazer o quê? Só vai ficar na fala? Só vai ficar na bravata? O problema é o seguinte, é que Bolsonaro está preso. O Ramagem teve que fugiu para os Estados Unidos. Muitos tiveram que fugir. O problema é o seguinte, se esses governadores vão enfrentar realmente o sistema ou se eles vão se aliar ao sistema. Se eles forem se aliar ao sistema, é tudo bravata e vai continuar desse jeito. Agora, se eles forem enfrentar o sistema,
querer colocar as asinhas para fora para enfrentar o sistema, eles têm que saber o seguinte: se eles não forem para matar a cobra vai picar ele e vão caçar mandato, tornar inelegível e talvez depois presos. Porque motivos não faltam. Quer dizer, motivos eles não vão deixar de inventar. E sempre a gente vê, né? Atos antidemocráticos. É isso que eu acho que vai acontecer. 7h07. Deixa eu ver quem tá chegando na live aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje é live com novo horário, 7 horas, porque o pessoal tá pedindo. Nem sei quantas pessoas estão na live, 45. Vamos ver se esse horário tem uma resposta melhor, se o pessoal consegue acompanhar mais a live. Deixa eu passar aqui pro chat, que nem abriu o chat ainda. Aqui tá o chat aqui, ó. Vamos ver quem tá na live, 44 pessoas. Boa noite, Cacuchotes, escreveu boa noite, Pablo, boa noite, Cacuchotes. Rita Aragão, boa noite, amigos, um grande abraço, Pablo. Governadores adoram a reforma tributária que concentra poder em Brasília, meio bravata. Então, exatamente. Daí na postagem, eu vou mostrar para vocês a postagem dos governadores aqui, falando, cobrando o governo federal, etc. Só que é o seguinte, o que vai ser feito de efetivo mesmo? O que vai ser feito? Eu deixei essa trilha, você pode... Não sei se vocês estão ouvindo a trilha aqui, como tá o áudio? Estão ouvindo. Eu deixei essa trilha, gente, mas é uma estratégia, tá? É uma trilha alegre, meio cômica, para tirar um pouco o peso da live. Bom, aqui ó, Luiz Souza, Pablo, horário é ótimo, à tarde é complicado devido ao trabalho. Eu entendo, exatamente, entendo, por isso que eu quis fazer assim também, porque o povo já estava pedindo. Eu não estava fazendo antes, porque era inverno, daí eu buscava meu filho na escola, tava de noite quando ele saía. Agora não, ele sai, tá calor, tá de dia ainda, então eu fico um pouco menos preocupado, mas às vezes eu preciso buscar ele ainda, mas dá pra ser corrido, mas dá, tá? Então, é por isso. E aqui, vamos lá, Coach 1911, Trump é arregão bravateiro. É que o Trump não é arregão bravateiro, a não ser que ele não derrube o Maduro. Se o Trump não derrubar o Maduro, ele é arregão bravateiro, sim senhor. André Nogueira, boa noite, Sonati. Não existe oposição, são todos unidos somente por causa própria. Isso também pode ser que isso realmente seja verdade. Trump bravateiro está mais perdido que cego em tiroteio. O problema é que se o Trump bravatear, quem que postou? Acho que foi Eduardo Bolsonaro. Se o Trump bravatear e não derrubar os inimigos dele nesse mandato, ele será preso. Tá? Ele escolhe. Ele tá vendo o que tá acontecendo com os opositores do mundo inteiro. O Eduardo Bolsonaro postou o seguinte, postou Trump, Milei, Bukele e talvez outro de outro país. Se vocês... é isso que a esquerda quer para vocês, mostrando o Bolsonaro. Enfim, é isso mesmo, gente. Se o Trump vacilar, se o Milei vacilar, se a esquerda voltar na Argentina, eles vão prender o Milei. Eles prendem o Milei. E é isso que a direita tem que fazer. Porque a gente tem que prender eles, porque eles são bandidos. Olha o Banco Master, tá todo mundo envolvido, cara. Tá todo mundo envolvido. Aquele cara que foi preso do Banco Master, o dono do Banco Master, na verdade ele é só laranja, cara. E o medo que estão falando agora é dos caras, sabe, né? Tirar a vida dele, porque ele deve saber tanta coisa. Só que eu não entendo. Não precisa ter medo. Sinceramente, não precisa ter medo. Com o Supremo Tribunal que nós temos, medo do quê, cara? Tá tudo em casa, pode roubar à vontade. Eu digo pra vocês, podem roubar à vontade. Não tem mais nada que impeça a corrupção no Brasil. A Lava Jato foi enterrada e hoje não tem mais nada que impeça a corrupção no Brasil. Fernando Mineiro, sujeira total, absurdo tudo que está acontecendo no Brasil. Só que como eu falei, o advogado do Trump disse, eu vou mostrar aqui para vocês, Martin de Luca disse, o Trump não pode fazer tudo, gente. O Trump não pode fazer tudo. Uma coisa que eu fico... Olha só, vou começar a live um pouco diferente hoje aqui, ó. Se você pegar os muçulmanos, os islamitas, esse povo todo, eles interpretaram o Corão deles lá, o livro deles, sagrado,
como sentar o cacete em quem não for muçulmano. Acabar, arregaçar. E eles estão acabando com os cristãos. Os cristãos foram domesticados, doutrinados pelas igrejas. Sejam da paz, sejam da paz. Eu estou preparando um texto, não trouxe hoje, mas eu estou preparando um texto estudo. Que fizeram isso para domesticar. Não pergunte, não questione, espere sempre a providência divina. Eu vou falar, eu vou bater na tecla sempre aqui para vocês. O pessoal fica assim, eu vi os pastores rezando lá, vamos rezar pro Bolsonaro. Não tem reza, meu amigo. Ou mete a mão na massa, ou arrebenta, bota para torar, ou esquece. Olha o que os muçulmanos fazem. Allah diz que tem que acabar com os cristãos. E eles vão lá e toram pra cima dos cristãos. E os cristãos só assim, ó. Que nem cordeirinhos. Que nem cordeirinhos. Eu começo a gravar, o telefone começa a tocar. É necessário, é chegada uma hora que é necessário vender uma túnica e comprar uma espada. Olha como a direita é desorganizada. Fizeram a vigília pro Bolsonaro lá. Entrou um pastor mequetrefe no meio da vigília. Não sei como. Cara, absurdo. Pegou o microfone e começou a descascar o Bolsonaro. Olha como isso é desorganizado. E o cara saiu ileso e ainda vai processar porque falou que foi agredido. Deveria ter sentado o cacete naquele cara. Deveria mais ter sentado o cacete. Mas a direita é covarde. Eles não têm medo da direita. O povo não tem medo da direita. O povo fica tranquilinho. Esses youtubers aí vão nas faculdades de esquerda lá, começam a falar lá coisas óbvias, né? Coisas verdadeiras. Eles são agredidos, tacam pau, porrada, etc. O pastor vai no meio da multidão, pega o microfone, sem que ninguém saiba quem que é o cara, velho. Olha como é que maluquice. Aquele cara teria que sair de lá aleijado. Aleijado. Pra nunca mais meter a besta. Mas o cristão é otário. Tem que deixar a música alegrinha. Porque senão a live fica tensa. Mas é isso, velho. É isso. Aquele que tem duas capas, venda uma e compra uma espada. Você vai esperar a providência divina? Qual é a providência divina que a pessoa espera? Que os anjinhos apareçam das nuvens? Olha, vamos salvar vocês, brasileiros. Brasileiro que já tem as terras mais férteis, que não tem terremoto, que não tem tsunami, não tem furacão, não tem vulcão, onde planta cresce, água pra caramba, floresta, tudo. Deus já deu tudo, já deu tudo. Vocês estão esperando mais o quê? Que saia das nuvens os anjinhos? Deus, vim salvar vocês, povo covarde. Vim salvar vocês, povo covarde. Porque além de já ter colocado vocês no paraíso da terra, vocês ainda não têm capacidade nem de administrar o paraíso da terra. Deixa os demônios, que são minoria, que são tiquinho, comandar uma multidão de covardes. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa, gente? Para, gente. Que loucura. Tem o pastor de Nânia, aquele biruta lá. Deus tá... A providência divina já tá vindo. Pode confiar. Confiar o caramba. O povo tá 4 anos preso. Vai pra 4 anos preso, cara. O povo vai ficar 4 anos preso. Cadê a providência? Quem tem que fazer a providência é o povo brasileiro. E é isso que o Martim de Luca falou. Só que o povo brasileiro é covarde. O povo brasileiro é covarde. O povo brasileiro é burro. O povo brasileiro é tapado. Por ter uma terra fértil, em que até o lixo, se você fuçar o lixo ali, você vai encontrar umas frutas que vai dar pra você viver. Pra você comer e não passar fome. Se você fuçar no lixo, você vai encontrar uma comida boa. Porque eu falo aqui em casa, às vezes sobra. Vai fazer o quê? Às vezes eu guardo na geladeira. De minha esposa, você guarda na geladeira pra ficar estragando. Porque eu fico com dó de jogar na hora. No meu psicológico, ai meu Deus, não posso jogar. Mas acaba estragando de certa forma. Entendeu? Vai no Ceasa lá, pega os refugos do Ceasa. Tem um cara que pega refúgio do Ceasa e vende na favela onde ele mora. Ele pega todos os refugos lá, limpa, lava, bonitinho, põe no carrinho dele e vai vender. Por isso que o brasileiro é um covarde acomodado.
Porque enquanto tiver um pouquinho para comer, esse povo é idiota. Lena Samba Silva, concordo plenamente, Pablo. Eu nunca vi um povo tão covarde igual o brasileiro. Exato, cara. Exato. O brasileiro é bonzinho. É bonzinho e otário. Otário, e quando não é, pimenta no zóio dele. Porque até... Saiu hoje, né? Saiu hoje. Uma turista em Santa Catarina... Turista não, uma moça em Santa Catarina não foi fazer trilha. Ela foi numa aula, só que tinha que passar por um caminho. Um cara que já tinha passagem por estu, um juiz desgraçado soltou um cara com passagem por estu, que foi lá e tirou a vida da mulher. Vocês devem estar sabendo, né? Aqui não é cidade alerta por esse tipo de matéria, mas é isso. Então, enquanto não acontece com a gente fica, não, Deus vai cuidar, Deus vai me proteger. Gente, não adianta. A gente tem que viver em eterna vigília física também. Você quer acreditar, quer orar? Beleza. Vigília o tempo todo. Você vai sair na rua, a gente sai na rua sem saber se vai voltar vivo. E eu não estou brincando, não é força de expressão, gente. É todo dia isso. Todo dia. Todo dia a gente sai pra rua e não sabe se vai voltar vivo. Eu vivo nesse país como se eu estivesse num campo de guerra. Ah, vai viajar pra onde? Pra lá? Eu vejo aonde eu vou parar, aonde eu vou abastecer, aonde eu vou comer, aonde eu paro o carro, aonde eu estaciono. Aconteceu crime na região. É coisa de louco? É coisa de louco. Mas pelo menos vai ser mais difícil acontecer comigo. Porque aquele que sai assim, ó, bocó, achando que tá... Essa moça mesmo, coitada. Jamais uma moça tinha que passar por um lugar tão vazio, no meio do mato como aquele. Mas o povo acha que tá na Disneylândia. Enfim. Luísa Souza, Pablo, com todo o respeito, fazer vigílias era só Bolsonaro não ter ficado somente nas bravatas. Não, eu concordo com você. Eu vou mostrar isso também hoje, vou mostrar isso. Era só não ter ficado, era só ter posto pra torar. Eu não entendo, cara, não entendo, sinceramente eu não entendo. Não entendeu? Quando, naquele 7 de setembro de 2021, o povo do autorizo, eu autorizo, acabou, cara, eu autorizo. Era pra ter feito igual o Bukele, acabado com tudo, metido o pé. E como falou o Abraham Van Traub, abre aspas para o Abraham Van Traub, porque ele tá nos Estados Unidos, então não tem perigo de acontecer nada com ele. Mas vocês lembram que ele falou, né? Na reunião ministerial. Pegava os 11 e prendia. Porque os 11 devem ser presos. Os 11 do STF devem ser presos. Deve ser feita uma nova Constituição e corrigido todos os problemas do STF. E quando corrige todos os problemas do STF, todos eles que estão lá estão envolvidos em corrupção e deveriam ser presos. Todos eles. Alcolumbre, Hugo Mota, cara, uma porrada de gente. Olha, você lembra no final do filme Tropa de Elite 2? O cara falou, aqui dessa sala, uns 3 ou 4 são honestos. Lá na Alerj, uns 3 ou 4 são honestos. Eu falo a mesma coisa dos nossos deputados, senadores, juízes. Do Supremo não tem nenhum. Do Supremo não tem nenhum. Ou está envolvido em corrupção, ou é cúmplice porque solta bandido. Olha o André Mendonça, o que fez. O André Mendonça foi lá parabenizar o Bessias. Parabenizar o Bessias do governo Dilma, que é contra a liberdade, dos presos do 8 de janeiro, que está envolvido em vários escândalos também. Então não tem um que se salva, gente. Não tem um que se salva. Deputados e senadores é assim. 90% é corrupto, 5% é frouxo e os outros 5% acho que dá pra manter. Eu falo aqui, ó, eu gosto do Salles, eu gosto do Van Hatten, eu acho que são pessoas que lutam. O Nicolas tá me decepcionando demais, mas enfim, existem alguns que se salvam, mas é 90% corrupto, 5% frouxo e 5% se salva. É isso que eu vejo. Sobre os Estados Unidos agir no Brasil, os Estados Unidos agiram em 2022 na administração Biden e ajudaram. Então,
Exatamente. Quem falou isso hoje, eu não lembro quem comentou esse assunto, falou exatamente isso. Os Estados Unidos, acho que tá aqui, talvez eu tenha para vocês aqui, acho que tá no post do Martin de Luca, ele falando isso. Os Estados Unidos se meteram sim no Brasil e se meteram para ajudar a colocar esse bandido canalha que vai mandar um monte de dinheiro para África do Sul, né? Agora, falou que vai fazer não sei quanto é a quantidade, mas falou que vai enviar uma grande quantidade de dinheiro para ajudar a África do Sul, investir na África do Sul. Investir na África do Sul, meu amigo, é igual investir no metrô de Caracas. É só corrupção. Imagina a África do Sul, cara. Um bando de corrupto. Bando de corrupto. Pega milhões dos nossos impostos, manda para a África do Sul. O que você acha que aquele povo, que aqueles governantes vão fazer com o dinheiro, gente? O nosso dinheiro está sendo... Sabe o que ele está fazendo? O Lula? Ele está enviando dinheiro para os outros países, bancos de outros países. Ó, eu vou mandar aí, vamos supor aí, 20 milhões de dólares. Vou mandar 20 milhões de dólares para vocês. Separa uma parte para mim. Tá bom? Tá bom. É isso. É isso. E o povo brasileiro fica otário. Fica aí... Infelizmente, gente consciente, gente que está desperta para o que está acontecendo, são a minoria. O povo não tem tempo para se preocupar com isso, ou é muito burro também, não quer se preocupar com isso. Enfim, 7 horas e 22 minutos, estou falando aqui, deixa eu dar oi pro pessoal aqui. Ana Sapica, o povo precisa de alguém para começar a guerra. Muitos falam que o povo é covarde, porque vocês não vão na frente. Temos que orar, estamos numa guerra espiritual. Que guerra espiritual, caramba, Anás? A nossa guerra, sabe qual que é a nossa guerra? Guerra de covarde. Guerra espiritual. Orar, fica orando de braço cruzado. Paulo dizia, vou trazer aí, ó. Não adianta fé sem obras. Vai na frente, vai na frente. Você tem coragem, ó, vou até, aqui ó, vai na frente. Muitos falam que o povo é covarde. Por que vocês não vão na frente? O povo foi na frente no 8 de janeiro, tá preso há 4 anos. Aqui, meu amigo, contra fatos não há argumento. O povo já foi, cara. O povo já foi. O que aconteceu foi que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos. E o povo foi. Como você tem coragem de falar, vai na frente? O Bolsonaro falou isso, vão na frente que eu vou atrás. Vocês vão na frente, o líder vai atrás. O povo foi na frente, ó, tomou na tarraqueta, 4 anos preso. Quer entrar ao vivo? Eu te mando o contato, você entra ao vivo e a gente debate sobre isso. Pô, que é isso? E o povo é aleijado, sempre depende de alguém, depende dos outros países para resolver nossos problemas. É uma vergonha. Exatamente, concordo plenamente, é uma vergonha. Não adianta rezar, aqui ó, Ed Souza Ed, não adianta rezar, orar e ficar de braços cruzados. Sabe quem faz isso, gente? A igreja ensinou o cristão a ser assim. Aceite, espere a providência divina, não se revolte. Vai dar tudo certo. Calma. Aquele imbecil do pastor de Nárnia, eu vou até começar com ele aqui, ó. Quer dizer, nem sei se salvei ele aqui, ó. Aquele cara do pastor de Nárnia. E daí, deixa eu voltar aqui, ó. E deixa eu tirar o som dos palmas aqui, ó. Palmas para quem tá acompanhando. Começar com aquele cara lá. Cadê? Deixa eu ver se eu salvei. Não sei se eu salvei. Aqui, ó. Escuta só. Escuta só. Esse tipo de gente é o que aleja a sociedade. Um cara como esse, primeiro que ele fala que o Lula tem 3, 4 sósias. Porra, gente. Vamos cair na real, né? Você acha que ninguém vai descobrir que o Lula tem um sósia, que o Lula já morreu? Só esse biruta aqui, que citava o pessoal ir na porta dos quartéis, que falava que o Trump ia... que o Maduro não iria... iria ganhar, mas o Trump ia tirar e quem ia assumir seria o Edmundo Gonzalez. Ele falou que o Trump ia mandar um convite. Puta, eu tenho um vídeo desse maluco falando que o Trump tinha mandado um convite pro Bolsonaro da posse dele, cara. Como que você fala de Deus se você é um idólatra e segue esse tipo de maluco, cara? Maluco. Escuta só, olha aqui, ó. Olha só. Essa estratégia. Aceite. Eu tenho uma visão. Esse cara, a única visão que ele tem é dinheiro. A única coisa que esse marginal vê é dinheiro. A única coisa que esse marginal vê é dinheiro. Eu posso dizer para vocês que o presidente não vai morrer, você não tenha dúvida. Escuta aqui, ó. Escuta só, vou pôr aqui, ó.
Deixa eu... X. Aqui, ó. Eu posso dizer para vocês que o presidente não vai morrer, você não tenha dúvida nenhuma disso, não vai morrer. Ninguém vai conseguir matar o presidente Bolsonaro, tem um propósito de Deus na vida dele, né? Essa prisão aconteceu porque Deus permitiu que isso acontecesse, para que as coisas aconteçam, entendeu? As coisas que têm que acontecer, vão acontecer, quer queiram, quer não queiram. Então, é o que eu posso falar para você aí, tá? Então, descansa teu coração, não precisa você ter medo de nada, você não precisa ficar apavorado, tem gente que já tem problema aí com síndrome de pânico, essas coisas, para com isso aí, irmão. Você tem que... Descansa seu coração, não precisa ter medo de nada, e o povo 4 anos preso, porque esse foi um dos idiotas que incentivou o povo a fazer isso. Esse foi um dos idiotas que falou que o Trump tinha mandado um convite pro Bolsonaro. Ele não fala, né? Ele é tão covarde que ele não dá nomes. O loirão, ele só fala em enigmas, porque daí ele pode mudar. Não falei nada. Então esse tipo de gente é que mantém as pessoas como cordeirinhos. O povo tá 4 anos preso, gente. Daí você pega os comentários, graças a Deus, a mulher postou aqui, ó. Ela postou, olha os comentários, se liga só. O aqui colocando cara de louco. A borboleta silenciosa tá muito faladeira. Ano passado gastei até o que não tinha para abastecer a casa e comprei, até gasolina comprei, tomei na tarraqueta. Deixa eu ver, tem bastante aqui, ó. Aguardem, 72 horas infinitas. O outro aqui, ó, vocês são dementes. 72 horas e nada. Extra, bolsonarista golpista postando mentira. Parece falso, mas vou compartilhar. Cara, não tem, ó. Dona Fátima, pare de acreditar nesses contadores de histórias da internet. Foi por causa deles que um monte de senhoras como você foi para trás das grades no 8 de janeiro. Esse cara é um desserviço. Pode trazer aqui. Obrigado. Esse cara é um desserviço para os cristãos. Esse cara é um desserviço para os cristãos. É um desserviço para a sociedade. É um desserviço para o Brasil. Esse cidadão aqui é um desserviço para o Brasil. Se você segue ele, então você está seguindo o capeta. Você está seguindo o mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. Por isso que ele mente igual o Lula, velho. Esse cara é tão mentiroso quanto o Lula. Tão mentiroso quanto o Lula. Calma. É hora das pessoas fazerem o que o Martim de Luca... Vamos começar aqui, ó, com o Martim de Luca falando. Muitas pessoas estão falando, para mim em privado, o presidente Trump tem que salvar o Brasil. O presidente Trump tem que sancionar todo mundo. Os Estados Unidos têm que fazer XYZ. E tem uma realidade que não é falada muito, mas que precisa ser ressaltada. E a realidade é que os Estados Unidos não podem salvar o Brasil se os brasileiros mesmos não estão salvando o Brasil. Eu acho que o que temos visto nos últimos meses é uma indignação extrema nas redes sociais, mas poucas pessoas se manifestando na rua, poucas pessoas se manifestando no Congresso de uma forma que rebate, por exemplo, o 2% alcolumbre, né? Eu que chamo ele de alcolumbre 2%, que está segurando mais de 20, acho que 22 pedidos de impeachment. Então, assim, quando você tem uma captura das instituições e as instituições deixam de funcionar do jeito que é esperado, são os brasileiros mesmos que têm que liderar. E os Estados Unidos podem apoiar, mas quem tem que liderar é o público brasileiro, os eleitores brasileiros, né? E Estados Unidos pode acompanhar, mas Estados Unidos, o presidente Trump, não pode resolver o problema dos brasileiros desde fora. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: brasileiros e brasileiras, meu povo e minha pova, como dizia o Chico Anísio, se vocês nepalizarem, os Estados Unidos dará suporte. Mas tem que ser já, porque tem 3 anos de Trump ainda. Tem 3 anos de Trump. Os Estados Unidos darão aporte.
aquele milhões de pessoas que foram para Brasília na época do Bolsonaro, 7 de setembro, que foram na Paulista, aquele povo tem que esquecer Bolsonaro. Tem que fazer pelo Brasil. E os Estados Unidos vão falar, tá bom. O Trump falou o quê? Que triste, né? Estão falando aí que quarta-feira, 72 horas, né? Acho que vai dar 72 horas. Quarta-feira vai acontecer o quê? Estão falando que estão preparando mais algumas coisas em relação a sanções contra o Brasil. Será? 72 horas. Vou falar aqui para vocês. 72 horas. Ó. Daqui 72 horas teremos algumas coisas. Mas o que o Martin de Luca disse é o seguinte. Com todas essas letras, palavras e entendimento. Trump não pode fazer. Trump não vai mandar o exército, o navio de guerra, nada. Mas se vocês fizerem, os Estados Unidos darão suporte. Aquele povo do 7 de janeiro, de São Paulo, da Paulista, de Brasília, do Rio de Janeiro, deveria agir. Deveria agir. Não ficar igual aquele imbecil daquele pastor. Porque o pastor tá enchendo o bolso de dinheiro, meu amigo. Aquele cara tá enchendo o bolso de dinheiro. Não tem problema ganhar dinheiro. Eu também quero ganhar dinheiro. Mas eu tenho a Sonat, que é uma loja que não tem nada a ver com política. Eu não tô induzindo as pessoas a fazerem... mentindo para as pessoas. Eu tenho meu serviço. Ele não. O ganha-pão dele é mentir para as pessoas. Então ele não está preocupado. Não está preocupado. Ele só está preocupado em criar uma história nova para prender a pessoa igual um capítulo de novela. Eu preciso criar um novo capítulo de novela. Por isso que ele até fala, né? Contos, histórias, sei lá. De Nárnia, né? O que o Martin de Luca disse é: povo, se vocês forem, o governo vai. O Trump tá de saco cheio desse governo brasileiro. Tá de saco cheio de Alexandre de Moraes. Você acha que se o povo derrubar o governo e o Alexandre de Moraes, você acha que o Trump vai fazer o quê? Vai adorar, meu amigo. Você acha que Tarcísio, Cláudio Castro, Caiado, Zema, o Trump quer dialogar com eles? O Trump quer dialogar com esse pessoal. Até os banqueiros, a Faria Lima e o setor econômico, depois da prisão de Bolsonaro, começaram a ficar preocupados com sanções que poderão vir contra Alexandre de Moraes. Mais Magnitsky, apertar mais, porque até agora Magnitsky não fez efeito nenhum. Não vou falar assim, ser leviano e falar, não, é Magnitsky não foi nada. Não, foi sim, lógico que foi. Só que precisa apertar o calo. Então parece que essa prisão de Bolsonaro pode ser para apertar mais ainda as leis contra os ministros. Mais ministros devem ser sancionados. Precisam ser sancionados. Estão falando que quarta-feira, 72 horas, tic-tac, vai acontecer alguma coisa. Será mesmo? Enfim. Daí quem postou também aqui, ó, foi o Martin de Luca mesmo. Deixa eu só ver onde que tá o... Acho que foi nesse aqui mesmo que o povo estava falando que os Estados Unidos já fez pelo Brasil, só que... Aqui, ó, rapaz aqui comentou, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, ó. Interessante esse comentário aqui que eu tinha visto, ó. O golpe eleitoral de 2022 foi financiado pelos Estados Unidos. A estrutura de linchamento pessoal a Bolsonaro desde 2019 também partiu de relações espúrias do sistema brasileiro e deep state norte-americano. Mas sem povo nas ruas não há salvação. Bora, Brasil! Concordo com o Cone e Cimento aqui. Quem postou isso foi o Cone e Cimento. Vamos ver o que ele postou aqui, ó. Um golpe de Estado de Suprema Corte. O ministro Moraes censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. O que tem mais aqui? Esse aqui tá Financial Times. Campanha falando da campanha do envolvimento do Joe Biden financiando campanhas do Lula aqui, né? Apoiando a campanha do Lula. Não só apoiando, mas ele, através da USAID, financiando o Brasil de esquerda para vencer Bolsonaro em 2022. O que tem mais aqui? Aqui tem ele postou um caminho aqui, não fiz esse estudo aqui. E o que tem mais aqui? Missão dada é missão cumprida. Esse brega aqui, ó, com o fio brega dele aqui, ó.
Missão dada, missão cumprida, diz ministro do TSE a Moraes em diplomação de Lula. O povo brasileiro tinha que acabar com isso. E o Trump iria apoiar. O Trump iria salvar o Brasil, sabe do quê? O Trump iria salvar o Brasil. Eu digo salvar no sentido assim, se houvesse alguma coisa, eu não posso falar as palavras, gente, mas se o povo fosse para as ruas, o Trump poderia dar, depois que cai, depois que troca, há problemas econômicos. Há problemas econômicos. Tendo Tarcísio Caiado, Cláudio Castro, Zema, Jorginho Melo, o Trump pode dar base econômica, base comercial para continuar as transações do Brasil sem que o Brasil quebre comercialmente. Porque depois que um país sofre alguma coisa desse tipo que eu estou falando, pode dar problema, né? Sanções de outros países. Não vai rolar. Com o Trump lá, não irá rolar sanções de outros países. Falando assim, não, é ilegítimo, é antidemocrático, então por isso boicotaremos vocês. Não. Se o povo derrubar esse sistema aqui, o Trump dará respaldo. É isso que o Martin de Luca está falando. Quem está falando é ele, né? Ou ele não pode fazer nada. Quem pode fazer... Deixa eu ver o que tem mais aqui. É a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui... Enquanto eu estou ouvindo, enquanto eu estou ouvindo dos brasileiros dos últimos dias, é a mesma coisa, ele falou a mesma coisa. O que eu tenho ouvido dos brasileiros dos últimos dias, importante para os americanos. Mais do que revoltadas, as pessoas no Brasil estão com medo. Elas relatam serem monitoradas por suas falas, punidas por protestarem silenciosamente online. Muitos afirmam abertamente nos comentários: não podemos protestar sem sermos presos. Até esse sentimento do cidadão que acredita com as suas... Este é o sentimento dos cidadãos que acreditam que suas instituições foram capturadas por um pequeno grupo, como eu falei, um pequeno grupo de poder irresponsável e que o crime organizado e o Estado agora se sobrepõem de maneira que tornam a correção democrática praticamente impossível. Se tornou praticamente impossível, sabe por quê? Porque... na Argentina tem voto em cédula de papel, nos Estados Unidos em cédula de papel, em El Salvador em cédula de papel, no México em cédula de papel, no mundo inteiro. No Brasil nós temos urnas eletrônicas. Um sistema democrático praticamente impossível. Praticamente impossível. Os brasileiros se sentem abandonados por suas próprias instituições. Eles veem o crime organizado se infiltrando na política e no judiciário. Perfeito, porque olha o que está acontecendo com o Banco Master. PCC envolvido até o talo e ninguém sabe de onde vem o dinheiro, bilhões do narcotráfico do PCC e ninguém sabe. Vai você movimentar um pouquinho mais de 50 mil sem declarar, meu amigo, o leão te pega. Corrupção total, meu amigo. O Brasil se tornou um país totalmente corrupto em todas as instituições. Todas as instituições do Brasil são corruptas. Vamos esperar a providência divina? Deus já deu pra gente. Ele já fez tudo o que precisava. Nos deu o melhor país, as melhores terras, as melhores águas. Só que o povo é covarde. Esperar a providência divina? Esse nível de desespero cívico não é normal em uma democracia. É um sinal de alerta de um sistema que está trilhando um caminho muito sombrio. O público brasileiro está sinalizando que algo fundamental se rompeu e que estão se esgotando as ferramentas democráticas para consertar a situação. Não há ferramenta democrática para consertar a situação. Não há ferramenta democrática para consertar a situação no Brasil. O Brasil foi tomado por corruptos, bandidos. Não vão largar o osso. Não vai, acabou. Não, acabou, gente. E com essas falas do Martin de Luca, acaba aquela coisa que o Trump vai ajudar. Ele foi muito claro. O Trump não pode fazer. O Trump não pode fazer. Quem pode fazer é o povo. Se o povo não fizer, o Trump não pode fazer. Então, já que não vai fazer... Cadê os líderes? Cadê os líderes? Cadê os influenciadores de milhões de seguidores convocando manifestações? Mas não pró-Bolsonaro, isso é burrice. Você gosta do Bolsonaro? Tudo bem,
Mas quando você fala isso pró-Bolsonaro, com Silas Malafaia, com Valdemar, acabou, porque eu não vou. Eu não vou aonde estiver Silas Malacraia, Valdemar corrupto, Ciro Nogueira, Ciro Nogueira, não vou. Então esses influenciadores com milhões de seguidores têm que falar o seguinte, é pró-Brasil. Ah, o Silas Malafaia vai se meter, vai tomar no olho do seu Silas Malafaia. Quando foi para pedir, a Carla Zambelli movimentou, impeachment de Lula, o que vocês falaram? Anistia e fora Lula 2026. Desgraçado. Ferrou e agora o Bolsonaro tá preso e o Valdemar tá rindo. É isso que tá acontecendo. Aquelas pessoas da Paulista, de Brasília, de Copacabana, elas existem ainda. Só que elas estão perdidas, estão dispersas, estão se dividindo. Mas elas existem e elas ainda querem um Brasil longe desses corruptos. É preciso reagrupar. E como vai reagrupar se uns estão cansados do Bolsonaro? Outros estão cansados do Silas Malafaia. Outros estão cansados do Ciro Nogueira. Pô, Malafaia, Valdemar e Ciro Nogueira vá cagar no mato. Se você acha que Deus vai fazer alguma coisa que beneficie Malafaia, pastor do capeta, Valdemar, corrupto, preso, Ciro Nogueira, que já disse que Bolsonaro é um fascista e que Lula foi o maior presidente do Brasil, fora que é outro vagabundo. Se você acha que Deus vai ajudar o Brasil ajudando o Bolsonaro e, consequentemente, ajudando essas três pestes, você é muito burro, cara. É muito burro. O povo pode até livrar Bolsonaro. Mas se for livrar Bolsonaro e, consequentemente, esses três bandidos, esquece. Deixa eu ver o que tem aqui. Mike Benz. Ele postou o seguinte: Lula é um tirano ilegítimo. Ele governa por meio de um estado policial porque, sem ele, perderia uma eleição livre e justa. Ele que está falando. Ou seja, o Mike Benz está dizendo: as eleições não são livres e não são justas do Brasil. Vamos só ouvir o Rodrigo Constantino aqui, ó, que ele fala uma coisa interessante e depois eu vou passar para outra parte que vai doer também. O Brasil é uma ditadura de gente muito ruim, de comunistas, de psicopatas, né? Essa prisão preventiva é um absurdo. A gente não pode cair nessa de focar apenas na questão da solda na tornozeleira, como está fazendo a esquerda toda. A gente tem que lembrar que ele estava preso de forma domiciliar, já de maneira totalmente ilegal, né, por um processo que ele nem faz parte mais, ele não foi denunciado, só o Paulo e o filho dele, o Eduardo, né? Preventiva, então, pior ainda, né? Com esses argumentos fajutos que não se sustentam. Então, Lacombe, dá pena de ver a situação do Brasil hoje. Não sei exatamente qual é a saída. Eu recomendo muito que acompanhem, para mim, o que tem feito as melhores publicações sobre esse assunto todo. O advogado da Trump Media e do Rumble, o Martin DeLuca. Inclusive, numa das publicações dele, ele falou exatamente: olha, eu sou procurado por pessoas em privado, me dizendo, a gente vive uma espiral de silêncio e tudo, muita gente está com medo de agir, mas muita gente ficou também com as esperanças todas depositadas em algo de fora. O Trump vai salvar o Brasil. E o Brasil precisa querer se salvar, principalmente as elites, né? Quando a gente olha as elites, os elites vão fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo no Brasil, ou o Brasil vai virar a Venezuela de vez. E a sensação que fica é que, para alguns da elite, se tiver Aspen em janeiro, tá tudo bem lá. Então, eles não ligam muito para esses assuntos. Vamos ser aqui, ó, sincero aqui. O Brasil é o paraíso dos corruptos e dos milionários, gente. O Brasil tá pagando hoje 15% de CDI. Daí você faz um empréstimo em um outro país, no Japão, que os juros é quase negativo. Você pega um empréstimo no Japão e aplica no Brasil. Você tá ganhando uma fortuna sem fazer nada, porque aqui tá pagando 15% ao ano, né?
O Brasil é o paraíso de corruptos e de milionários. Agora, o pobre miserável, ele vive de Bolsa Família, ganhando migalhas, vivendo no, sabe? É o umbral, é o umbral. O cara que vive de Bolsa Família, ele vive num umbral, só que ele não percebe. Ele vive num inferno que ele não percebe. O cara da classe média se arrebenta. Ele vira um escravo porque ele tenta manter aquele padrão de vida melhorzinho para ele, ter os filhos na escola boa, ter um carro, ter uma casa, ter um lazer. Ele tem que se arrebentar porque ele não consegue financiamentos tão atrativos como o Luciano Huck, que financiou um jato pelo BNDES, pagando 0,5% de juros. Se ele pegar esse jato e colocar numa empresa de táxi aéreo, cara, ele ganha uma fortuna com o nosso dinheiro. Porque não tem juros. Olha, me empresta 16 milhões para eu comprar um jato? Te empresto. A quanto por mês? A 0,5% ao mês. Puta, 0,5%? Eu vou pôr esse jato aqui na empresa de táxi aéreo e vou ganhar uma fortuna pago. Eu vou pagar em 6 meses, o jato tá pago. E ele não vai pagar, porque para ele compensa ficar pagando 0,5% de juros. Então, vagabundos como Luciano Huck, quem mais que... Paulo Lema. Olha o Paulo Lema, olha as Americanas. Pô, então, eu discordo do Constantino aqui, a leitura dele tá errada, quando ele fala que o povo de grana vai se coçar. Não, o povo de grana quer ver o circo pegar fogo. Quanto mais volátil um país assim, no caso do Brasil, para esse povo, olha os lucros que os bancos têm. A Ravan, do velho. Sabia que o velho da Ravan, ele é patriota, ele é um cara que eu gosto, mas ele foi a favor de taxar as comprinhas da China. Resultado, sabe qual que foi o resultado? Ele teve um aumento de 80% dos lucros nesse período. O povo só pensa no próprio dinheiro, meu amigo. Como que o Constantino falou aqui, ó. Me dizendo, a gente vive uma espiral de silêncio e tudo, muita gente está com medo de agir, mas muita gente ficou também com as esperanças todas depositadas em algo de fora. O Trump vai salvar o Brasil. E o Brasil precisa querer se salvar, principalmente as elites. Né? Quando a gente olha as elites, os elites vão fazer alguma coisa... Quem que são as elites? Isso que eu não estou entendendo. Para mim, as elites são os empresários. É o povo cheio do cascaio, do faz-me rir. Para mim, esses são as elites. Eu não sou elite. Então, eu entendo que as elites do Brasil, como eu disse, o velho da Ravan, eu gosto dele. Mas ele foi a favor de taxar as blusinhas da Shein. Tô tomando chá. Hoje não é cerveja não, porque é segunda-feira. Entendeu? Então, concordo. Martin de Luca deu a letra do que é preciso ser feito. Só que as elites não vão fazer nada não. Quem vai fazer é o povão. Caso contrário, esquece. Vamos ficar sustentando as elites. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Aqui, ó. Passar rapidinho. O povo tá maiando o Pablo Marçal por causa disso, né? Porque ele deu a entrevista, e é uma entrevista velha só, né? Marçal disse que a direita é refém de Bolsonaro e deu a entender que Bolsonaro radicalizou e Moraes puxou de volta. Enfim, vou soltar um trechinho aqui. O pessoal tá chamando ele de agora que o Bolsonaro... Até o Silvio Navarro, agora que o Bolsonaro tá preso, muitos estão virando as costas, etc. O Bolsonaro virou as costas para Carla Zambelli. Não tenho contato com aquela senhora. Não sei de nada. Ele poderia ter falado. É injustiça que está sendo feita com a Carla Zambelli. Em 2026, se eu tivesse que apostar, você acha que o Lula leva ou ainda tem chance para a direita? Do jeito que tá hoje, o cenário desenhado, travado, do jeito que tá hoje, no Lula não perde pra ninguém. Zero chance. Infelizmente, né? Eu vou falar assim. Infelizmente, o Lula é o político mais influente da história. É porque cada ano do Lula agora representa 10 mil. Se nesse ano ele tiver a queda que o Biden teve, aí é uma probabilidade de dar 100% errado pra ele. A parte boa é que, como o Lula é a única esperança, ele não tá formando ninguém. Não tem ninguém ali com punch pra isso. Se o Lula vencer, a gente vai ter que comer giló todo dia.
ou qualquer coisa amarga, se quiser trocar o Giló, e esperar mais 4 anos. O Lula é uma era, é igual o Vargas. Você falou que o Lula não tá criando o PT no geral não tá criando novas lideranças. Você também falou mal do MBL, né? Falou que o Tarcísio não tem muito carisma. Quem você diria que é as novas lideranças? Eu não falei mal do MBL. O MBL fala mal por si só. Os caras são frango. Né? Os adolescentes com mochila querendo viajar pela Europa. Mas quem seria um novo quadro? Nicolas? Quem que você acha que... Nicolas não tem idade. O Nicolas é um cara que precisa de presença de comando e de idade. Se ele não assumir o protagonismo dele ali, dificilmente esse projeto de Nicolas presidente vai sair. Mas então quem que é a opção ali? Esse que é o problema, cara. A vida tá tão ruim que a opção acaba sendo menos pior. Pra mim, não tem que ser nenhum dos que estão aí. O problema da ansiedade da política é que todo mundo acha que tá aí as opções não estão aí. Meu. Você constrói quando você não tá feliz. Você constrói quando você não quer. Então, assim, eu acho que eu peço a Deus e que pessoas se levantem, né? Que pessoas novas se levantem. Não tô falando pro MBL parar, falei pra ele amadurecer. Não falei que o Tarcísio é um cara ruim, mas ele precisa de ter luz própria. Falei a mesma coisa do Nicolas, gosto demais do Nicolas. Tem que ter presença de comando e tem que assumir o protagonismo dele. Fica todo um refém de Bolsonaro. Fica todo um refém de Bolsonaro. Entendeu? O senhor está esperando o fim dos seus processos no TRE para realmente pensar sobre isso? Não, zero. Realmente porque não é tempo. Os processos vai vencer um por um, vai dar tudo certo. Eu acredito na justiça de Deus. E acredito muito em gente sensata no judiciário. Tem muita gente que é insensata, assim como em todo... Bom, ele falou do Bolsonaro ali e eu concordo com ele, só que eu acho que o Pablo Marçal também não é esse cara. O revolucionário, eu acho que ele virá... O revolucionário virá de uma pessoa humilde, não de um milionário, porque o milionário ele tem o conforto do lar dele, ele tem o conforto da família, de passear, de viajar, de andar de Lamborghini, de Ferrari. Para que ele vai se lascar por um país? Eu acho que o revolucionário virá de uma pessoa humilde que esteja disposto realmente a perder tudo, até a própria vida, pelo país. Mas não se render. Retroceder nunca, render-se jamais. Se vão me prender por culpa que eu cometi algum crime mesmo. Não vão me prender como preso político. Precisa de um revolucionário que não esteja disposto a negociar, que não esteja disposto a fazer jogo. Daí ele falou aqui, precisa de um revolucionário igual o Coração Valente. Foi traído, né? Por isso que é difícil jogar. Porque é difícil, porque você não sabe quem vai te trair. Na história sempre tem traidores, né? Mas precisa de um cara desse que falasse assim, precisa de um Che Guevara da direita. Precisa de um cara desse tipo, que esteja disposto a fazer acontecer. Um revolucionário. A esquerda não sonha com um revolucionário, com Che Guevara, não idolatra Che Guevara, esses lampião, essas pragas. A direita precisa de um desse. Mas para fazer pelo bem. Não igual Che Guevara que matava homossexuais, crianças. Não. Vamos fazer isso não. Mas alguém que esteja disposto a enfrentar. Quem tem 2 capas, quem venda uma e compra uma espada. Esse cara. Esse povo. Daí ele falou do Bolsonaro e ficou bravo, né? O pessoal ficou bravo porque, não, o Bolsonaro, tá falando do Bolsonaro, chutando o Bolsonaro, etc. Aqui, antes de passar para o próximo vídeo, vou fazer uma pergunta para você. O que você quer? O que você deseja de um líder hoje? Um que negocie com o Centrão? Um que negocie com o STF? Ou alguém que lute pelo povo como um revolucionário? Se você quer alguém que negocie com o Centrão, que negocie com o STF, daí você pode escolher qualquer um. Se você quer um revolucionário, então essa pessoa vai ter que surgir. Porque não temos, igual o Pablo Marçal falou. Não temos. E a prova disso, se você quer um revolucionário, você não quer esse cara aqui. Presta atenção. Se você quer um revolucionário, você não quer esse cara aqui, Me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava.
Antigamente, o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje, a gente votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Então, se você quer um revolucionário, você não quer um cara desse. Você não quer um cara desse. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que... É isso. É dele, cara. É dele. Aí eu quero um revolucionário, eu quero um cara que vá pro pau e que rebente, que bote pra torar. Ele tá falando aqui que vai ter um relacionamento com o Supremo. Que Supremo, velho? Flávio Dino? O Bessias? Zanin? Gilmar Mendes? Alexandre de Moraes? Dias Toffoli? Carmen Lúcia? Ter diálogo com esse povo? Que tá tudo envolvido lá com o Banco Master? Difícil, né, gente? É difícil. E mais um problema, ó. Se você quer um revolucionário, você não quer esse tipo de gente aqui, ó. Entrando na questão da CPI da Lava Toga, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário. É óbvio, né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Se tivesse feito essa CPI da Lava Toga, existia o Terça Livre ainda, cara. Existiu o Terça Livre ainda. O Terça Livre depois foi censurado, junto com outros mídias, outras pessoas presas. Se essa época tivesse ido para torar, vai dar um problema entre as instituições. Se tivesse feito essa época, Bolsonaro hoje não estaria preso. Talvez não tinha que ser. Talvez não era o cara. Talvez a providência divina tenha sido essa. Sei lá. Enfim. Antes de passar 7 horas, eu vou fazer mais um pouquinho de live aqui com vocês. Deixa eu passar no chat aqui, ver o que o povo tá me xingando. Se é que tá xingando, se é que tá concordando. Enfim, eu não. Olha, gente, sinceramente, eu não ligo pra concordar ou discordar. Eu só quero que me mostre aonde que eu errei nessa live. Aonde que eu falei assim, olha, você tá errado. Eu só mostrei fatos. E a coisa mais importante foi o que o Martin de Luca falou. Trump não pode fazer nada. Jus Santos, Pablo, você lembra do debate entre Lula e Bolsonaro na Band? Lula debochou na cara dele e disse, você vai voltar pra casa, batendo no ombro dele. Bolsonaro não teve reação nenhuma. Ambos sabiam. Rubão é um imbecil, cara. Rubão é um imbecil. Rubão é um imbecil, cara. Isso que é o problema. É imbecil completo, velho. Ele fala umas coisas certas, é lógico que fala, todo mundo fala. Até o relógio quebrado a certas horas, 2 horas por dia. O Rubão falou que ia sancionar os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos colocou, escuta só, quando os Estados Unidos colocou a tarifa de 40% no Brasil, o Rubão falou que se ele fosse presidente, ele iria embargar os Estados Unidos. Fazer que igual os Estados Unidos fez com Cuba. Olha a cabeça do louco, brother. É muito louco. Então para. A gente precisa de revolucionários, de homens de coragem, não de birutas. Se for esse mesmo Rubão que tá falando, aqui ó, fanfarrão, bunda mole, louco, não. Louco. Pô, esses dias ele deu uma entrevista falando que o Bitcoin é scam, é pirâmide, que não vale nada. Não entende nada de Bitcoin. Nada. O preço do Bitcoin é que ele debate com gente que não entende, daí o cara fica meio na defensiva.
O preço do Bitcoin pouco importa. O valor do Bitcoin é uma coisa, o preço é outra. Hoje o Bitcoin está 98 mil, se não me engano, subiu um pouco, 98. Isso é o preço do Bitcoin. Eles ficam olhando o preço do Bitcoin. Se o Bitcoin cair para $1, ele continuará sendo o Bitcoin pelo que ele foi criado. O Bitcoin não foi criado para custar $100 mil. O Bitcoin foi criado para transacionar sem que o governo tenha como te bloquear, pegar o seu dinheiro. Esses caras são muito burros, velho. Muito burro. Se o Bitcoin valer $1, muitos vão falar, tá vendo? O Bitcoin não vale nada, acabou. Ele vai continuar existindo na blockchain, na sua rede. E as transações continuarão existindo. E eu até digo mais, a pessoa... Olha só, fiz até uma matéria um dia que dizia o seguinte, assim como Jesus entrou no templo e eles estavam fazendo comércio no templo e o Jesus quebrou tudo, se Satoshi, a filosofia, que daí Satoshi Nakamoto, visse que o Bitcoin está sendo usado hoje para enriquecer instituições gigantes, ele apareceria e descartaria ou abriria sua carteira, venderia seus Bitcoins, só para o preço do Bitcoin cair para $1. Porque não foi para isso que o Satoshi criou o Bitcoin. E por isso que vem uns palhaços falando que o Bitcoin é pirâmide. Bitcoin é uma tecnologia. Eu já pesquisei, já falei, puta, se existir um computador quântico, dá para quebrar? Não dá para quebrar a rede do Bitcoin. É uma coisa impressionante. Só que pode ser que caia para $1 um dia. Só que ele vai continuar existindo pelo propósito que ele nasceu. Enfim. Vamos ver aqui, ó. O que o povo tá comentando aqui. Ele é maluco, não sei quem que é. E Serginho, mulher meu... A Michelle fez a cabeça dele com esse papo de Deus. Ele acabou esquecendo quando ele era vereador e queria colocar todos esses sistemas no paredão. Estamos lascados, pois é um pior que o outro. Não tem nenhum político com decência moral que representa o Brasil para representar. Maria dos Santos, conheço várias expressões da minha avó. Enfim. O que houve com o Valadão Ed, não sei quem que é esse, faz o E na casa do Noca. Por que imbecil? Porque ele está crescendo na internet. Ué, cara, vai pesquisar o que eu falei. Ô Pedro, pesquisa o que eu falei. Pesquisa aí, ó, Rubão falando que vai embargar os Estados Unidos ou alguma coisa desse tipo. Procura aí. Absurdo, louco. Procura ele falando do Bitcoin. Então você vê que a pessoa é louca. Não tem cabimento alguém falar que vai embargar os Estados Unidos. O Brasil tem 300 bilhões em posse dos americanos. Se embargar os Estados Unidos, acabou. 300 bilhões, o Brasil quebra. O Brasil perde com todos os outros países da União Europeia terão que parar o comércio com o Brasil. É louco, velho, é louco. Imagina só, eu vou embargar os Estados Unidos. Acabou a rede de comunicação. Acabou redes sociais, satélite, GPS, acabou tudo. Tá aí, porque que é um imbecil. Eu tinha separado uma vez que pra trazer, mas eu acho que a gente que não vale a pena, cara. Gente que não vale a pena, não, porra. É loucura demais. Geraldino Brasílio, quem é roubão na fila do pão? Um velho babão, isso sim. Luciano Pablo, tu já foi na casa do Noca beber... Quê? Noca beber uma Bud? Não, gente, é segunda-feira, eu tô pampo, tô bebendo chá verde. O Renato 38, cara, se ele cair... O Renato 38, se ele cair num debate, se ele cair numa campanha política, ele é amassado. Se o Renato 38 cair num debate político, ele é amassado. Por tanto de besteira que ele fala das mulheres, um monte de coisa que ele fala que é absurdo. Quando ele cai no debate político, isso vai virar à tona e mulher nenhuma vai votar nele. Isso é um fato. Concordo com ele em algumas coisas. Já falei pra vocês, não é que
O Rubão, concordo com ele com várias coisas. Muitas coisas que eu assisto dele, eu falo, legal, interessante, verdade, isso. Mas às vezes os caras pisam na bola numa coisa assim, tá andando na linha, daqui a pouco dá uma loucura. Gente, que você não sabe qual que vai ser o próximo passo, porque o cara é maluco. Entendeu? Chá de alecrim, Pablo, é ótima, pra deixar quieto. Brasileiro bonzinho. E outro, nem o Rubão, nem o Senato 38 tem coragem de pegar um canhão realmente e ir pro pau. Não vai, os caras só estão interessados no bolso deles. Fato, isso é fato, cara. Só fato. Não vai. Precisa de. O cara tem que ser foda, velho. Tem que ser foda. Igual aquele Cogos também. Eu assisto, é engraçado. Você acha que o Cogos. O Cogos. Tudo bem, né? Se você for ver o Milei, assim, mas a situação na Argentina ainda era um pouco diferente, porque tinha voto impresso, voto auditável, voto físico. No Brasil, a situação é muito mais embaixo. Quem então, Pedro? Quem então? Eu falo pra você, não tem. Terá que surgir um, porque não tem. Não tem, cara. Pablo, você acha que o passarinho não bebe sobre o 38, você tá certinho? Que? Não entendi porra nenhuma. Desculpa aí. O Pablo, você acha que passarinho não bebe sobre 38? Você tá certinho. Pablo, seja sincero. O que adianta manifestação se quem tá no poder faz acordo, caracu... Não, então, manifestação sem ninguém no poder. Mas manifestação povo pelo povo. Igual foi no Nepal, fizeram por algum presidente, por alguém, não fizeram por nada. É assim que tem que ser. Se não for assim, não vai dar certo. Não tem, ô Pedro, não tem. Hoje não tem ninguém que represente um revolucionário no Brasil. Pablo, só confio em ouro, imóvel e armas, nada digital. Ações têm segurança. Não tem segurança, não. Ações não tem segurança, não. Se você pega várias empresas aí que viram... Ó, uma conhecida minha comprou R$200 mil de ações da Magalu. Perdeu tudo. Entendeu? Quando você pega o coach, quando você pega e faz investimento, você não coloca todos os ovos na mesma cesta. Por que a MicroStrategy, por que tantas empresas gigantescas hoje estão comprando Bitcoin? Porque eles são burros? Acho que não, né? Várias pessoas, vários bilionários. Por que eles estão comprando Bitcoin? Mas eles têm dólar, eles têm ouro, eles têm imóveis, eles têm ações. É isso. O que não dá para você fazer é jogar todos os seus ovos no Bitcoin. Porque daí o Bitcoin cai 50%, que provavelmente ele vai fazer uma correção de 50%. Se ele chegar a $60 mil, quer ver rapidão aqui, ó. Para pegar 60% de queda, 50% de queda do Bitcoin. Tô no gráfico de 1 hora aqui, rapidão, quer ver? O Bitcoin agora tá 88, tá? Se ele cair... Se o Bitcoin cair... Ele tava 126, né? Bateu 126. Se ele cair... Deixa eu voltar pra pauta já, gente. Só pra fazer um teste aqui. Só pra fazer um... Ó, o Bitcoin já caiu do topo 35%. Para ele cair 50%, falta pouco. Então, se você enfia todos os seus ovos na mesma cesta e ele cai 50%, que seria 62 mil, você perde 50%. Por isso que não pode enfiar. Por isso que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Vamos continuar aqui, ó. Rapidinho. Vamos falar dos governadores. Travou meu mouse. Cadê os governadores aqui, ó? Deixa eu ver o que é isso. Ah, aqui mesmo. Os governadores dos estados. O que aconteceu com o meu mouse? Parou? Aqui, ó. Pronto. Governador, o que o senhor pode comentar sobre essa reunião? O que vocês discutiram nessa tarde? Bom, essa reunião nasce da preocupação dos governadores com a situação do Brasil.
gente está muito preocupado com a escalada da crise, com a marcha da insensatez, e a gente está preocupado com os efeitos deletérios aí do tarifaço, do estressamento das reuniões com os Estados Unidos. A gente está preocupado com os setores da nossa economia que vão ser afetados. Então a reunião nasce, né, com a preocupação com as empresas, com os negócios, com os empregos. A gente teve a oportunidade de debater aqui alguns setores específicos da economia de cada um dos estados, notadamente aí o setor do café, o setor da proteína animal, o setor de máquinas e equipamentos, o setor de pneus. São setores que ficaram de fora daquela primeira isenção, daquela lista de exceções que o governo americano fez. E discutimos muito, né, as razões dessa crise, o porquê, quais são os caminhos, né, que a gente pode adotar para resolver o problema. O primeiro deles existe uma questão de imprudência em termos de relação internacional. Né? A gente acabou indo para um caminho muito ruim, um caminho que acabou agredindo um parceiro histórico do Brasil, um grande investidor estrangeiro direto, e a gente precisa cobrar do governo federal, que tem essa responsabilidade que conduz a política externa, energia nas negociações. Então, a primeira coisa, a gente vai cobrar energia do governo federal nas negociações, que essas negociações sejam efetivas, né? Que tenham datas, que tenham prazos, que tenham ações concretas no US Trade Representative, no Departamento de Comércio, no Departamento de Estado. Então é fundamental um engajamento do governo federal nessa questão da negociação das tarifas. É fundamental isso, nesse restabelecimento da boa relação com os Estados Unidos. E isso se faz com ações concretas, né? Com cronograma, com prazo, com planejamento. Isso precisa ser compartilhado com os setores, precisa ser compartilhado com os estados. E entendo que o governo, se precisar de apoio, poderá contar com apoio e deve pedir esse apoio, por exemplo, do Congresso Nacional. Então, é fundamental. Outra coisa fundamental é que o governo anuncie, né, imediatamente, assim como alguns estados já fizeram, aquelas medidas que vão servir de mitigação dos impactos. Então, os estados estão liberando linhas de crédito, estão liberando crédito de ICMS, tem um pacote para ser liberado, e eu acho que todo o setor produtivo está inquieto, né, e precisa ver essas medidas sendo divulgadas. Está demorando muito? Com certeza, já era para ter saído. Veja que as tarifas já entraram em execução, mas a gente ainda não tem clareza daquelas medidas que serão tomadas. Terceiro ponto, eu entendo que há de se estabelecer uma harmonia institucional. A gente entende que os poderes têm papéis na mitigação da crise. A gente não pode ter um poder se sobrepondo ao outro. A gente não pode viver essa escalada de crise. Então, os poderes têm que contribuir para desescalar a crise. A gente precisa respeitar as funções típicas de cada poder, como, por exemplo, a função típica do parlamento. Né? Qual o papel que cabe ao parlamento? O parlamento tem que ter autonomia, liberdade para legislar sem pressão. Então, qual é o papel que cabe ao parlamento? O parlamento, né, o Congresso Nacional, tem um papel importante. O Congresso Nacional pode atuar nessa desescalada e os parlamentares precisam ter a tranquilidade, aprovando leis, né, os projetos que estão... Bom, gente, aqui é muito claro. Tem os governadores dos estados, Caiado, Cláudio Castro, Jorginho, Tarcísio, Zema. Eu acho que talvez o Ibanez também, eu acho que talvez ele tivesse ali, mas o Ibanez falou que não é assunto dele a prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro é assunto de todos os governadores. Porque hoje é o Bolsonaro. Amanhã poderá ser qualquer um desses aqui. Cláudio Castro já tentaram caçar o mandato dele. Qualquer um que se tente se levantar contra o sistema vai ser caçado e preso. Então o que está acontecendo? O Ibanez disse que não era assunto dele. Ele mesmo, o Ibanez, foi afastado quando aconteceu o 8 de janeiro. O governador foi afastado assim, na canetada, velho. O cara foi votado, foi eleito pela maioria e uma caneta de um juiz do STF afastou o governador. Então, aquele cara lá é covarde. Aquele cara lá é covarde. Talvez todos aqui sejam. Talvez todos sejam. Não acredito que nenhum daqui enfrente o sistema. Não acredito. Mas
o pessoal estava falando, uma solução seria separar o Brasil. Eu sempre venho falando aqui. A dificuldade de separar o Brasil é tanta quanto de mudar o sistema no Brasil. Porque se você muda o sistema no Brasil, você não precisa separar o Brasil. Então você tem duas guerras, de mudar o sistema ou de separar o Brasil. Eu acho que tanto uma quanto a outra são extremamente complicadas. Uma vamos dizer que é inconstitucional, seria uma guerra mesmo. Mudar a Constituição, parar de mandar todo mundo aqui, ó, sustentar o Nordeste, o Norte. Esse povo aqui, ó, a gente trabalha para sustentar vagabundo. Eu não estou falando do povo, estou falando dos políticos. A gente trabalha para sustentar esse bando de vagabundo. Daí um cara comentou aqui, ó, um imbecil completo, né? Se liga esse professor falando bosta. Tinha que ser, né? Escuta só rapidinho. Bolsa Família, mentira dele. Por exemplo, que o estado do Nordeste são os que tem mais Bolsa Família. Mentira dele. Mentira seu cu velho. Mentira o seu cu velho. Eu tenho aqui, ó. Ele tá falando que São Paulo é o estado que mais tem Bolsa Família. Em números brutos, é verdade. Mas, primeiro, São Paulo manda muito dinheiro. Segundo, São Paulo tem muito mais gente. Per capita seria em torno de 10%. 10% da população de São Paulo vive de Bolsa Família, até menos, hein? Acho que dá 6% mais ou menos. Mas eu tô chutando alto. 10%. Escuta só. São Paulo é o estado bruto que tem mais beneficiários de Bolsa Família? Certo. Acabou a história? Não. São Paulo é o lugar que mais manda dinheiro para a União. Apenas 6% da população, entre 6% a 10% da população de quem recebe auxílio está em São Paulo. Ou seja, da população de São Paulo, apenas chutando alto, 10% tem Bolsa Família, enquanto no Nordeste é 50%, meio a meio. E um detalhe, desses 10%, agora que entra a parte, né? Desses 10% que estão em São Paulo recebendo auxílio, sabe de qual região do Brasil eles são? Responde aí nos comentários. Desses 10% que recebem Bolsa Família no estado de São Paulo, sabe de qual região a maioria deles são? Do Nordeste. O povo vem do Nordeste para cá para receber Bolsa Família aqui. Se mandar tudo, cara, o nordestino é o que mais, tipo assim, eu acho que 95% de auxílio vai para povos nordestinos. Porque eles vêm para cá para tentar uma vida melhor, só que sem capacidade nenhuma, sem estudo nenhum. Eles vão pegar Bolsa Família. Daí entra aqui o estado de São Paulo, tem muito Bolsa Família. Mas a maioria é nordestino. Enfim, a guerra tanto a guerra para separar o Sudeste, Sul-Sudeste do Brasil é imensa, quanto fazer uma nova Constituição e mudar essa palhaçada de... Primeiro, tinha que mudar o STF, tinha que parar de mandar dinheiro para a União. Isso que eles estão se queixando. Eles mandam muito dinheiro para a União e volta pouco. O governo federal precisa tomar uma atitude e o Senado tem o poder para isso. O Senado tem poder, mas é corrupto. Eu fiz aqui, ó, devo estar rapidinho, só para terminar a live. 10 minutinhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Chat. Aqui, ó. Tranquilo. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Não deu. Ah, não, pus errado. Peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Rapidinho pra gente ler rapidinho aqui, ó. Eu sempre bato nessa tecla, cara, porque é fogo, né? Quer ver aqui, ó. Aqui, ó. Dossiê de tudo isso, né? De separar. Representação política. Norte e Nordeste, 48 senadores. Sul e Sudeste, 21. Daí,
você faz um projeto na Câmara, sei lá, a PL do Derrite, vai pro Senado, cai na mão do Alcolumbre, velho. O Nordeste manda no Brasil. E se você pegar esses 48 senadores do Nordeste, eu acho que 45 são corruptos. 45 compraram votos. 45 estão envolvidos em algum escândalo de corrupção. E esses caras aqui mandam no Brasil. Ah, mas deputados tem mais. É verdade, deputados tem mais. Só que aprova qualquer coisa na Câmara, vai pro Senado. O Senado barra. O Senado fala, ó, se não pingar aqui, não vai passar. Arrecadação federal. Participação aproximada na arrecadação da União. Sudeste, 55%. Sul, 17%. Nordeste, 13%. Norte, 6%. O Sudeste manda 72% da arrecadação. O Norte e Nordeste, 19%. O Sul-Sudeste manda 72%. O Norte e Nordeste, só 19%. Benefícios de programas sociais. Total por região. Nordeste, 9,2 milhões. Sudeste, 6 milhões. Norte, 2,3 milhões. Sul, 1,8 milhões. Per capita. Per capita é o ponto-chave agora, hein? Presta atenção. O Nordeste tem a maior taxa de beneficiários por habitantes no Brasil. Exemplo prático. O estado do Nordeste chegam a 30% a 40% da população inscrita. Esse número subiu, porque esse número aqui, ó, era de 2022. Nós estamos em 2025. Esses dados aqui, ó, 2022. Os dados de 2025 já subiu para alguns estados do Nordeste, passou de 50%. Em São Paulo, a taxa costuma ficar... Nossa, eu falei 10%, né? Em São Paulo, a taxa costuma ficar de entre 4% a 6% da população. Ou seja, proporcionalmente, o Nordeste depende muito mais da assistência federal do que o Sudeste, do Sul e Sudeste. Casos específicos, São Paulo. São Paulo tem cerca de 2,5 milhões de beneficiários, mas a maioria não é nativa de São Paulo. Você tá entendendo, cara? A maioria não é nativa de São Paulo. Segundo o censo de 2022, São Paulo recebeu milhões de imigrantes vindo do Nordeste ao longo das últimas décadas. Só nordestinos vivendo em São Paulo passam de 3 milhões. Esse fluxo explica porque uma grande parte dos beneficiários de São Paulo é composta por pessoas de origem do Norte e Nordeste, que migraram buscando trabalho de qualidade no Brasil. Como eu disse para vocês, eles vêm para cá sem qualificação, tem que pedir Bolsa Família. Enfim, é isso, gente. Deixa eu encerrando nossa live aqui. É que eu falo para vocês, cara. Tem muita gente aí que vem falar, Renato 38, eu gosto do Renato. Rubão, tem coisa que eu gosto dele, embora eu ache ele doidão. Só que precisa de um revolucionário, como eu disse, precisa de um Che Guevara da direita. Alguém que aceitasse a cruz de lutar pelo país. Só que talvez nunca vá acontecer. Talvez o Brasil tenha nascido para ser desse jeito. Júnior Moura, cheguei atrasado, que pena, mas já tá aqui, tá bom. Valeu, Júnior Moura, deixa o like aí. Deixa o like, pessoal, para ter mais engajamento ao canal aqui. Eu sou um dos únicos canais que não pede superchat, pix, seja membro. Eu não peço um centavo para ninguém. Vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Eu sou músico desde os 13 anos de idade. E eu ouvi esses dias o Ginga, não sei se vocês conhecem o Ginga, um ótimo músico também. Escuta ele aí, chama Ginga. E ele falando que ele não vendeu a música dele. Olha, eu vou fazer a música do jeito que eu quero que ela seja. Se alguém quiser ouvir, bem. Se ninguém quiser ouvir, eu vou trabalhar. Se não me engano, ele é dentista também. Porque ele disse, não venderei minha música. Minha música, ou ela se vende sozinha, ou eu não venderei. O que ele diz em não venderei minha música? Deixar de fazer o que ele gosta, o que ele quer fazer,
para fazer uma música comercial, para agradar as pessoas. Entendeu? Então ele disse, eu não venderei minha música. Eu não mudarei meu estilo para agradar só para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro eu serei minha profissão. Se não me engano ele é dentista. Eu vou ganhar dinheiro como dentista e vou continuar fazendo a minha música. Eu fiz a mesma coisa. Eu quero fazer minha música. Não vou mudar o que eu quero fazer. Para ganhar dinheiro, eu vou fazer comerciante, vou montar uma empresa, etc. A mesma coisa, canal no YouTube. Quando o YouTube me paga, eu gosto, lógico. É um trabalho. Mas eu não vou ficar aqui pedindo Pix, Superchat, o que mais tem? Seja membro para ter conteúdos especiais, pague R$15 por mês. Não. Se um dia eu vou vender algum produto para vocês, eu tenho minha loja. Hoje mesmo teve uma moça que comprou, fez uma compra na loja. Provavelmente ela veio pelo canal. Eu vou entregar algo físico para ela, algo que vale muito aquilo. Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui do YouTube, não tem nada a ver. A pessoa, poxa, eu gosto do seu trabalho no YouTube, confio em você. O que você vende na sua loja? Eu vendo pulseiras, braceletes, brincos, etc. Sonate. Beleza. Confio em você, vou comprar na sua loja. Mas não para agradar. Não, compra porque você realmente dá para sua filha, para sua irmã, para sua mãe, para sua namorada. Beleza? Sei lá, vendo qualquer coisa. Vendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. E meu conteúdo de live, de YouTube, só se o YouTube me pagar. Porque eu não vou ficar pedindo Pix igual o pastor de Nárnia. Enfim, é isso. O que tá acontecendo aqui? Tá bom a live? Acho que tá, né? Enfim. Pablo, parabéns, live. Parabéns, live. Nesse horário é ótimo para a gente interagir. Abraços e parabéns. Fale sempre a verdade. Já deixei o like. Obrigado, Luiz Souza. Muito obrigado, Luiz Souza. Deixa eu dar tchau para vocês aqui. 2 minutinhos. É sempre um prazer assistir suas lives. Abraço, boa noite a todos. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Obrigado, Adésio de Carvalho. Júnior Moura, as músicas de hoje em dia são umas bosta. O problema é que antigamente também tinha música lixo. Tinha muito, né, cara? Sei lá, Adelaide, Minha Anã Paraguaia. Essa musiquinha, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né, gente? Tinha umas coisas, Mary Lou, botava ovo. Sempre teve música podre, mas equilibrava. Hoje o desequilíbrio tá brutal. Hoje não tem mais nada que presta. Realmente, hoje é difícil. Hoje eu vejo muitas coisas que prestam, mais interessante do exterior. Música em inglês. A música brasileira tá de lascar, velho. É pagode. Os menos pior é pagode sertanejo. Porque o resto virou chorume da pior espécie. Tá bronzeado. Ontem eu fui passear. Tomei um sol danado. Não, e o pior de tudo é o seguinte. Eu fui passear e a previsão tava de chuva. Não preciso nem falar que a previsão tava errada, né? A minha cara não deixa. Ó, como eu tô vermelho. A previsão tava de chuva. Eu falei, tá chuva, levei blusa. Um sol de 32 graus, eu acho. Não caiu uma gota de chuva. Caiu chuva quando era 7 horas da noite já. Deixa chover um pouquinho. 7 horas da noite. E pouquinho, hein? Tava lá, previsão de chuva. Eu falei, putz, mano, vai chover. Mas tá bom, já compramos o ingresso, né? Vamos lá. A previsão tava errada. Boa noite, meu amigo Koala. A live estava ótima, horário excelente. Beleza, eu vou começar a fazer a live às 7 horas então, porque fica mais fácil pra mim, mais fácil pra vocês. E vamos ver se cresce. Júnior Moura. E o melhor canal, Pablo Sonati. Obrigado, Júnior Moura. 8 horas e 30 minutos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por hoje. Quarta-feira tem mais. Teve gente que falou assim, Pablo, eu não gosto da live é sua, porque outras pessoas participam e ficam falando. Gente, a live é sua, é 2 vezes por semana só. Eu sei que tem gente que pode não gostar, mas eu sei que tem gente que gosta de ouvir as outras pessoas. Eu entrevistei, eu sempre tá na live, o Vinícius, que eu acho os comentários dele bons. Eu acho o comentário do Vinícius muito bom. Discorde alguma coisa ou outra, cara, mas o que ele parece ser uma pessoa honrada, uma pessoa que quer lutar, e ele é mais ou menos assim, ó, eu só acredito numa revolução se for da população igual o Nepal. E de gente assim que a gente precisa.
A gente não precisa concordar 100% com ninguém, gente. A gente não concorda 100% com ninguém. Nem com a mulher, nem com o filho, nem com ninguém. Com a mãe, entendeu? Só que precisa de pessoas que, olha, o caminho eu sei que é esse também, tá? Tem pessoas dos Estados Unidos que participam, tem pessoas de Portugal, tem pessoas de outras partes do mundo que dão as suas experiências, falam das suas experiências naqueles locais que eu acho sensacional. Do Nordeste, do Sudeste, do Sul, de todo lugar, gente. Então, 2 vezes por semana, uma live mais descontraída, porque é melhor, e daí fica legal. Luciano Cada, lá, o Vinícius é muito fera, apesar de eu não fechar em tudo com ele. Mas é isso, cara. A gente não concorda 100% com ninguém, cara. Isso que o povo tem que entender. Quando você espera de uma pessoa concordar 100%, o problema tá em você. Eu não concordo. Ele falou 10 coisas interessantes e 2 que eu achei errado. Então ele não serve pra mim. O problema tá na gente, cara. Se você não concorda com a pessoa, até comentei esses dias com um parente meu sobre isso. A gente vive numa bolha. Por que a internet agrada tanto? Porque você só procura pessoas que concordem 100% com o seu egoísmo puro. Não. A evolução vem de você ouvir o diferente. Ouvir opiniões diferentes. Aí a discussão chega em algum lugar. Enfim, gente. Nem comigo mesmo eu concordo 100%. É lógico, nem com você mesmo você concorda 100%. A gente não concorda 100% nem com a gente, sabe por quê? Porque quantas coisas a gente fez no passado que hoje a gente olha pra trás e fala, que vergonha. A gente discordou da gente mesmo. A gente tinha uma visão e hoje tem outra. Você ia arregaçar, pegar o seu de 10 anos atrás e sentar o cacete porque discorda? Não, poxa, cara. Ele aprendeu. 10 anos atrás ele tinha esse pensamento. Mas hoje ele tem outro. E daqui 10 anos pra frente ele terá outro. E eu sei que daqui 10 anos pra frente eu terei outro. Então cada pessoa tá num tempo. Entendeu? O Vinícius tem 30 anos. Eu tenho 45. Eu sou 15 anos mais velho que ele. Eu com 30 anos tava na farra, velho. Tava saindo aí, rodando a Havaiana. É assim, gente. Luiz Souza, abraços a todos, se cuidem. Obrigado, Luiz Souza. A esquerda é mais unida em tudo. A gente também temos que se unir. A esquerda é unida na bagunça. É muito mais fácil bagunçar. Separar é muito mais fácil que unir. Espalhar é muito mais fácil que juntar. A esquerda, ela cresce espalhando. A direita tenta crescer juntando. E juntando é muito difícil. Desmontar um quebra-cabeça, você pega assim e faz assim, e já desmontou o quebra-cabeça. Montar o quebra-cabeça é difícil. As peças têm que se encaixar. Essa é a direita. A esquerda, ela quer desmontar o quebra-cabeça. Luciano do Carmo, concordar com tudo o que alguém fala é ficarmos em nossa zona de conforto. Exato, exato. Fernando Mineiro, eu tenho 70 anos. Então, imagina quantos, Fernando Mineiro, imagine quantos Fernandos Mineiros já existiram na sua vida. Aquele do 0 aos 10, dos 10 aos 20, dos 20 aos 30. Cada Fernando Mineiro são vários. Às vezes a gente tem que conversar com o nosso eu do passado e tentar depois conversar com o nosso eu do futuro também. Gente, muito obrigado, gente. 8 horas e 35 minutos. Fiquem todos com Deus. Uma salva de palmas para vocês. E até quarta-feira. Eu vou fazer a live sua, esse horário também, tá? Vou ver como que o pessoal consegue participar. E você, se quiser participar, quarta-feira, às 7 horas, então. Quarta-feira a live é sua. Você entra ao vivo e deixa seu comentário, sua opinião. Quiser bater um papo rápido, 5 minutos, 10 minutos, fala. Se você tiver um assunto interessante, se estiver em outro lugar, contar como que tá as coisas aí, como estão as coisas aí, entra, vai ser mais legal, tá bom? Então, quarta-feira, às 7 horas, a live é sua, ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, uma ótima noite. Tchau, tchau. Enquanto a live não começa, que tal dar uma espiadinha na elegância que vai além do debate? Você já conhece a Sonate? Aqui, cada detalhe conta uma história. E cada história merece um toque de brilho.
Descubra um universo com mais de 1000 modelos de berloques únicos, para você misturar, combinar e expressar quem você é. Temos lindas peças em bijuterias de altíssima qualidade para o seu dia a dia brilhar. E também uma linha completa em prata 925, para momentos com brilho ainda mais especial. E tem mais. Explore nossa coleção exclusiva Inspirações, com peças que capturam a essência e a ousadia de marcas famosas. Anéis, pulseiras, colares e brincos. Aproveite agora mesmo. Produtos com até 60% de desconto. E com frete grátis para compras acima de R$100. Acesse agora e transforme o seu visual. sonate.com.br. Agora, um convite especial. Você ama moda e quer transformar seu bom gosto em uma renda extra? Então seja uma revendedora Sonate e comece a lucrar agora mesmo, e sem precisar investir do próprio bolso. Produtos que encantam e vendem sozinhos. Lucros atrativos e liberdade para trabalhar aonde e a hora que quiser. Com a Sonate, você tem o apoio de uma marca consolidada há mais de 10 anos e a chance de crescer com estilo, elegância e independência. Entre em contato agora mesmo e descubra como é simples começar a brilhar com a gente. Sem investimento inicial e sem burocracia. Entre em contato conosco e seja você também uma revendedora Sonate. Chame pelo WhatsApp 11 9 9512 5068 e fale diretamente conosco. Estamos esperando por você. Sonate. Enquanto a live não começa, que tal dar uma espiadinha na elegância que vai além do debate? Você já conhece a Sonate? Aqui, cada detalhe conta uma história. E cada história merece um toque de brilho. Descubra um universo com mais de 1000 modelos de berloques únicos, para você misturar, combinar e expressar quem você é. Temos lindas peças em bijuterias de altíssima qualidade para o seu dia a dia brilhar. E também uma linha completa em prata 925, para momentos com brilho ainda mais especial. E tem mais. Explore nossa coleção exclusiva Inspirações, com peças que capturam a essência e a ousadia de marcas famosas. Anéis, pulseiras, colares e brincos. Aproveite agora mesmo. Produtos com até 60% de desconto. E com frete grátis para compras acima de R$100. Acesse agora e transforme o seu visual. sonate.com.br. Agora, um convite especial. Você ama moda e quer transformar seu bom gosto em uma renda extra? Então seja uma revendedora Sonate e comece a lucrar agora mesmo, e sem precisar investir do próprio bolso. Produtos que encantam e vendem sozinhos. Lucros atrativos e liberdade para trabalhar aonde e a hora que quiser. Com a Sonate, você tem o apoio de uma marca consolidada há mais de 10 anos e a chance de crescer com estilo, elegância e independência. Entre em contato agora mesmo e descubra como é simples começar a brilhar com a gente. Sem investimento inicial e sem burocracia. Entre em contato conosco e seja você também uma revendedora Sonate. Chame pelo WhatsApp 11 9 9512 5068 e fale diretamente conosco. Estamos esperando por você. Sonate. Enquanto a live não começa, que tal dar uma espiadinha na elegância que vai além do debate? Você já conhece a Sonate? Aqui, cada detalhe conta uma história. E cada história merece um toque de brilho. Descubra um universo com mais de 1000 modelos de berloques únicos, para você misturar, combinar e expressar quem você é. Temos lindas peças em bijuterias de altíssima qualidade para o seu dia a dia brilhar. E também uma linha completa em prata 925, para momentos com brilho ainda mais especial. E tem mais. Explore nossa coleção exclusiva Inspirações, com peças que capturam a essência e a ousadia de marcas famosas. Anéis, pulseiras, colares e brincos. Aproveite agora mesmo. Produtos com até 60% de desconto. E com frete grátis para compras acima de R$100. Acesse agora e transforme o seu visual. sonate.com.br. Agora, um convite especial. Você ama moda e quer transformar seu bom gosto em uma renda extra? Então seja uma revendedora Sonate e comece a lucrar agora mesmo, e sem precisar investir do próprio bolso. Produtos que encantam e vendem sozinhos. Lucros atrativos e liberdade para trabalhar aonde e a hora que quiser. Com a Sonate, você tem o apoio de uma marca consolidada há mais de 10 anos e a chance de crescer com estilo, elegância e independência.
Entre em contato agora mesmo e descubra como é simples começar a brilhar com a gente. Sem investimento inicial e sem burocracia. Entre em contato conosco e seja você também uma revendedora Sonat. Chame pelo WhatsApp 11 9 9512 5068 e fale diretamente conosco. Estamos esperando por você. Sonat. Enquanto a live não começa, que tal dar uma espiadinha na elegância que vai além do debate? Você já conhece a Sonat? Aqui, cada detalhe conta uma história. E cada história merece um toque de brilho. Descubra um universo com mais de 1000 modelos de berloques únicos, para você misturar, combinar e expressar quem você é. Temos lindas peças em bijuterias de altíssima qualidade para o seu dia a dia brilhar. E também uma linha completa em prata 925, para momentos com brilho ainda mais especial. E tem mais. Explore nossa coleção exclusiva Inspirações, com peças que capturam a essência e a ousadia de marcas famosas. Anéis, pulseiras, colares e brincos. Aproveite agora mesmo. Produtos com até 60% de desconto. E com frete grátis para compras acima de R$100. Acesse agora e transforme o seu visual. sonat.com.br. Agora, um convite especial. Você ama moda e quer transformar seu bom gosto em uma renda extra? Então seja uma revendedora Sonat e comece a lucrar agora mesmo, e sem precisar investir do próprio bolso. Produtos que encantam e vendem sozinhos. Lucros atrativos e liberdade para trabalhar aonde e a hora que quiser. Com a Sonat, você tem o apoio de uma marca consolidada há mais de 10 anos e a chance de crescer com estilo, elegância e independência. Entre em contato agora mesmo e descubra como é simples começar a brilhar com a gente. Sem investimento inicial e sem burocracia. Entre em contato conosco e seja você também uma revendedora Sonat. Chame pelo WhatsApp 11 9 9512 5068 e fale diretamente conosco. Estamos esperando por você.